Salve, salve, nação tricolor. Bom, pessoal, é o seguinte, né? Vamos falar um pouco dessa classificação da Libertadores, né? Vamos falar também sobre o caso do Bobadilha, tá? E vamos falar sobre a questão aí dos desfalques das voltas para o próximo jogo contra o Bahia, tá bom? Mas antes disso aí, se inscreve no canal, deixa seu like pra gente estar fazendo sempre vídeos aí pra a gente tá engajando aí, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vamos falar um pouco de São Paulo, tá? Falar da classificação da Libertadores, né? O São Paulo garantiu a segunda melhor classificação no geral. E o que isso quer dizer, né? É que independente do chaveamento agora, o São Paulo sempre decide os jogos dentro de casa. Ou seja, a primeira partida vai ser fora, a segunda partida dessa fase de eliminatória, o São Paulo decide em casa, né? O único jogo, se caso o São Paulo pegar nessas fases de oitavas, quartas ou semis, se caso o São Paulo pegar o Palmeiras, é o único time que o São Paulo não vai conseguir decidir em casa. Por quê? Porque o Palmeiras teve a melhor campanha, né? Importante a gente dizer também que é o seguinte, né? O São Paulo vai muito bem ali, mas o São Paulo nessa fase aí, que vai ter o sorteio, o São Paulo pega times do pote 2, tá bom? E quem ficou no pote 2? São duas equipes aí bem importantes, né, do futebol brasileiro, que é o Botafogo e o Flamengo, né? Acho que o Fortaleza decidiu sua vida agora, né, na Libertadores, eu não lembro agora, mas o Internacional, eu não lembro se ele ficou em primeiro ou segundo. Eu acho que o Internacional ficou em segundo colocado e o São Paulo vai acabar, pode também pegar um Internacional, que pode ser que esteja no pote 2, tá? Isso aí é só uma projeção, mas eu não tenho certeza, eu não lembro agora. Eu sei que o Internacional desclassificou o Bahia com uma vitória de 2-1, tá, no Beira-Rio. Mas eu não lembro se ele agora se classificou em segundo ou em primeiro, tá? Preciso olhar a tabela do Internacional, que agora que me veio a cabeça. Tá bom? Eu sei que Botafogo e Flamengo se classificarem em segundo e pode ser que São Paulo pegue essas duas equipes aí, tá bom? Então, com relação à Libertadores, é isso, tá, gente? São Paulo fez uma campanha muito, muito satisfatória, né? Com o elenco, com o grupo que tem, e aí vai acaba que decidindo agora em casa a maior parte das partidas, salvo a partida se jogar contra o Palmeiras. O São Paulo não decide em casa, né? O Palmeiras se classificou com 18 pontos, com 100% de aproveitamento, e o São Paulo deixou escapar 4 pontinhos aí, muito uma por causa da expulsão do Alisson contra o Libertad, e a outra por uma decisão errada aí do Zubeldia e do Endo, né? Então tá bom, com relação a isso, a questão da Libertadores é isso, tá? Vamos passar pro tema do Bobadilha, tá, gente? Assim, bem prático, tá? O Bobadilha gravou um vídeo aí nessa quarta-feira, né? E postou, né? Postou aí falando sobre a questão da xenofobia, tudo, né? E aí o fato é que ele não falou, de fato, se falou ou não falou que foi xenófobo nem nada, não falou isso. Ele falou simplesmente que ele se excedeu um pouco, mas também que foi ofendido. Então ele acabou se excedendo. Esse foi o teor ali, e falou que pede desculpa para quem se sentiu ofendido e que pediria desculpas diretamente ali pessoalmente pro Navarro, né, caso encontrasse ele, né? A verdade é que uma coisa não justifica a outra, nem outra justifica essa, né? E a gente sabe ali que no campo de futebol ali os ânimos ficam meio exacerbados, né? E a galera fala às vezes coisas que não deveriam, né? E eu acho que, na minha opinião aí, com relação a isso, a gente tem que aguardar, né, as autoridades aí investigar para ver se tem imagens, né? Inclusive a Conmebol vai também tá investigando, né, a questão essa conduta aí do Bobadilha, que tem uma punição aí, né? Tem um artigo lá que se enquadra, né? E o Bobadilha pode perder 10 partidas ou até ficar 4 meses, pegar um gancho de até 4 meses, né? Então, vamos aguardar aí as investigações até do Conmebol, né? A polícia também vai investigar, né? Tudo isso, né? Tem um inquérito aberto, né? Vamos ver, aguardar a decisão da Conmebol, né, sobre essa questão. Vamos aguardar também a polícia, né? O Bobadilha ficou de ir na delegacia, acho que na quarta ou foi nessa quinta, né? Ficou de ir na quarta, acabou não indo. Então até sexta-feira, que é o prazo final, o Bobadilha vai estar indo lá na delegacia para prestar depoimento, né? O que eu acho sobre isso, né? O que eu acho? Eu acho que, como o Bobadilha saiu ali tudo, né, antes dos policiais irem buscar ele lá no vestiário, eu acho que tem coisa, claro. E claro que tem coisa aí dentro, né? E eu acho que a gente tem que aguardar as investigações, tá? Mas, de antemão, já digo, São Paulo deveria multar o Bobadilha, né? Ah, mas vai multar, não tem nem investigação, nem nada, tal, sim.
Eu acho que o São Paulo deveria, muito mais do que essa questão do compliance, né, da empresa, chegar daqueles cursinhos e tal, né? Eu acho que muito mais que isso, o São Paulo deveria também, né, multar o jogador por essa conduta, né? Eu acho que o São Paulo tem que ser exemplo, né? E mostrar, ó, multamos aqui o jogador, ele tomou aqui algumas medidas aqui internas, e aí a gente multou o jogador aí. Não falo nem de afastar ou acabar a carreira do cara, como muita gente vem falando, que muita gente quer sangue nessa hora, né? Começa a criticar sem ao menos escutar aí a questão do debate, mas só dele ter feito esse vídeo, assumindo uma questão de ter excedido, né, um pouco ali dentro, e é uma coisa de jogo, às vezes você se exceder, você xingar um companheiro, mas ser um pouco preconceituoso, eu acho que é um pouco demais, tá? E assim, claro que ele não falou ali abertamente e tal, isso aí é uma suposição, fica muito no campo da especulação, se ele falou ou não, e o que o Navarro falou para ele, fica um pouco na especulação, mas eu acho que como o São Paulo levantou essa bandeira contra o racismo, contra essa questão de preconceito, o São Paulo deveria multar o jogador muito por conta disso, para mostrar uma conduta ali dentro, né? Deixa nos comentários o que vocês acham sobre isso, tá bom? Bom, vamos falar aí um pouco do financeiro agora, tá, gente? Rapidamente aí, eu acabei não falando no início, mas eu queria levantar aqui um pouco do valor que o São Paulo arrecadou aí, né, com relação a Libertadores, tá? Eu falei em um dos vídeos meus anteriores sobre a questão financeira do São Paulo, né, e sobre a questão lá do conselho, né, que eles falaram que o São Paulo devia 25 milhões, né? Teve um déficit de 25 milhões nesse primeiro semestre, né? Eu até comentei, eu acho que essa questão do déficit financeiro no primeiro trimestre, né, do São Paulo, de 25 milhões, que aumentou uma coisa, aumentou outra, a gente tem que destrinchar um pouco isso aí, né? Até porque, se eu não salvo engano, posso estar enganado, tá? E aí a gente pode debater até. Eu vi até no blog do São Paulo essa questão. Nos primeiros meses, é comum que você tenha uma receita menor e em gastos maiores, né? E aí, conforme vai passando o ano, o São Paulo acaba arrecadando mais, porque chega a verba de patrocínio, chega a verba de competição, chega a verba de diversas outras verbas, até porque no início do ano você paga bastante imposto. Então é natural que você acabe pagando um pouco mais do que recebendo. Mas conforme vai passando os meses, o São Paulo vai arrecadando um pouco mais, né? Porque o primeiro trimestre ali é muito fraco de patrocínio e jogos, né? Então vai passando o tempo, o São Paulo vai melhorando essa questão. E aí chega no final do ano acaba equilibrando as coisas. O importante mesmo não é o primeiro trimestre. O que importa mesmo é do meio para frente, né? Essa que é a questão, e é uma questão aí que até hoje que o Zanqueta comentou isso aí em algum dos vídeos, né? Então a gente tem que ser um pouco coerente com relação a isso. Mas falando de verbas, né? O São Paulo recebeu aí um pouco mais de 40 milhões, né, nessa participação da Libertadores, entre vitórias, né? Classificação para a fase de grupos e bilheteria. O São Paulo ganhou cerca de 40 milhões de reais. Então aí a participação da Libertadores, o São Paulo já rendendo um dinheiro bom, né, gente? Comentem aí o que vocês acham sobre tudo isso. Agora, pra gente fechar o vídeo, tá? A gente vai falar sobre a questão dos desfalques das voltas para o jogo contra o Bahia, né? O São Paulo aí tem a volta do Luca, né? Só que o Luca não vai estar 100%, tá, gente? Que fique claro, tá? A gente vai ter os desfalques de André Silva pelo terceiro cartão amarelo, e também a gente não sabe se ele vai estar contra o Vasco, né? Porque ele sentiu alguns incômodos, né? No final do jogo ali, quando ele estava saindo no jogo contra o Libertad. Então a gente não sabe como que ele vai estar, né, pro jogo lá do Vasco. Então vamos acompanhar essa situação, né, do André Silva. O Cedric, né, vai ser avaliado, né? Ele tava com dores para esse jogo aí, então, contra o Tajeres. Então a gente vai estar vendo aí direitinho, tá acompanhando aí o jogador para ver se ele vai entrar ou não em campo contra o Bahia, tá? Vai ser avaliado aí nessa quinta-feira. E o Luciano também, né? O Luciano jogou, acabou que o Luciano e o Ferrarese, né? O Ferrarese jogou com febre e o Luciano jogou com o tornozelo inchado, né? O próprio Zubeldia comentou na coletiva dele, né, que o Luciano jogou com o tornozelo inchado, mas provavelmente não deve ser tão desfalque agora para a partida contra o Bahia, né? E quem volta, né? O Luca volta, né? O Mike muito provavelmente vai estar relacionado, o Mike agora com essa lesão aí do Igor Vinícius e com a provável saída dele, o Mike vai se tornar a terceira opção, né? Cedric, Ferrarese e Mike, né? São esses três jogadores. E aí vai ser avaliado a saída do Cedric, né? Dessa provável lista aí contra o Bahia, né? E a volta do Luca, né? Só que o Luca volta, mas não 100%.
né? Então vamos ver como que o Luca vai ser usado, né? O Rick do Carmo, né, também vai estar relacionado para esse jogo, e o Paulinho também, né? Então vamos aguardar aí para ver os próximos episódios aí dessa questão dos desfalques e dos relacionados aí pro jogo contra o Bahia do São Paulo, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. Qualquer novidade a gente volta aí para falar mais sobre São Paulo, ok? Um forte abraço e vamos São Paulo!